Salve, 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 salve! Tamo junto e misturado nessa noite, né? Nessa noite para você que está aí, que vai ver a gravação dessa live. O nosso objetivo aqui é estar falando um pouco sobre o xamanismo, né? O xamanismo de uma forma prática, um xamanismo para que nós possamos lidar com os conceitos, com os símbolos do xamanismo na vida cotidiana, para ativar, né, a conexão pessoal, a arte da conexão pessoal. Tamo junto, né? Eu costumo dizer que a natureza, ela ensina muito, ensina bastante. Dentro dos preceitos do xamanismo, se você começar a vivenciar essa história, você começa a observar mais a natureza, porque ela cresce e evolui constantemente. E esse é o objetivo nosso, o objetivo de crescer e evoluir constantemente. Só que muitas das vezes a gente acaba não crescendo. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente acaba se perdendo no julgamento. Mandando aqui um grande abraço o pessoal que está entrando aí, minha querida Gabriela Molinaro, grande Gabi está aí com a gente. Também tem a Souza Nutri, deixa eu ver, tem mais aqui, tem a Mandes 123, que bom. Bom ter vocês aqui, né? Essa primeira live que a gente está fazendo aqui no nosso espaço, né? Ele passou por uma reforma e essa reforma deixou o ar mais, né? Mais livre. Tá legal a gente tá aqui preparado agora para estar fazendo os nossos atendimentos terapêuticos, as sessões individuais xamânicas, tanto as sessões individuais à distância como as presenciais, dá para fazer já, né? Então, falando um pouco dessa questão do xamanismo, né? O xamanismo ele traz uma roupagem. Muita gente pensa xamanismo como programa de índio, né? Programa de índio. É interessante, né? Mas quando você começa a aprender o conceito, o símbolo que está por trás do xamanismo, você começa a ter uma vida melhor, né? Porque você começa a entender, ter um autoconhecimento e se entender. Pois é. E quando a gente começa a interagir com essas energias, né? Você começa a ter um senso de autorresponsabilidade. Primeiro, com a natureza que nos envolve, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, nosso campo de ressonância. Quando fala campo de ressonância, dá aquela impressão assim de ser algo tanto esotérico, né? Mas campo de ressonância nada mais é que as energias constantes do seu ambiente, do seu cotidiano. Quando você sabe lidar com essas energias, você consegue atingir um autoconhecimento. Eu costumo falar muito, né, que ao longo dessa jornada que eu tenho pelo xamanismo, de 15 anos, e aprendi muito com toda essa jornada, e hoje eu chego à seguinte conclusão, né, que o xamanismo nada mais é que uma conexão, né, a arte da conexão pessoal. E aí tem um mantra lemuriano, que foi concebido por expansão de consciência, né? Um mantra lemuriano que diz Yanti, que significa ligar um ponto ao outro. Quando você liga um ponto ao outro, essa conexão que existe, ela traz uma comunicação, né? E quando você consegue se conectar às energias da criação, que muita gente coloca naquela concepção de Deus patriarcal, né? Eu particularmente entendo que Deus, né, a energia da criação é uma energia polarizada, né? Uma energia de pai e mãe. É o sagrado masculino da criação, o sagrado feminino da criação, né? E quando você está antenado com essas energias, você faz o pulso eletromagnético estar alinhado, ou seja, você está verticalizado. Verticalizado quando você está conectado com você mesmo. Então essa conexão vai gerar uma comunicação interna. E quando você sabe lidar com essa comunicação, né, você sabe comunicar-se com você, você aprende a comunicar com aquilo que está ao seu redor, com a natureza, com as pessoas que te cercam. Porque existem dois tipos
de comunicação. Comunicação verbal e a comunicação não verbal, aquela do sentir, né? Sentir. Quando a gente vê uma planta, vê uma árvore, está na natureza, com o pé na grama, né? Então você sente essa conexão. Só que a vida cotidiana e nos dias de hoje, essa coisa, né, de estar sempre com o celular na mão, ou então naquela rotina, aquela coisa toda, aquela correria toda, a gente acaba passando por um processo de esquecer de si mesmo. É triste isso, né? Você acaba esquecendo das suas potencialidades, esquecendo de quem você de fato é, né? E quando você começa a voltar às origens, voltar à sua presença, né? A sua presença espiritual, né? E quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de manifestações religiosas, não, estou falando de espiritualidade, né? Eu sempre prego uma espiritualidade ativa, que é essa que vai gerar essa conexão, vai gerar esse nível de conexão, esse anti, né? Vai gerar esse anti, né? E você começa a se entender. E quando você começa a se entender, você passa a entender o mundo ao seu redor, passa a entender as pessoas que estão no seu campo de ressonância, passa a entender tudo, entender que tudo gera uma vibração, uma frequência vibracional que exponencia a nossa evolução, que exponencia o nosso entendimento, né? Então, quando você começa a entender que o xamanismo pode trazer isso, né, através das tradições primitivas, das tradições nativas, essas tradições dos nativos, dos índios, né, você percebe que ali existe uma conexão com o sentir, né? Um nativo, ele sente, né, a natureza, ele sente as pessoas, ele sente, né? É como aquela metáfora do primeiro xamã, né? O primeiro xamã que estava ali, olhou, falou: o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele começou a observar a natureza. E quando ele começou a observar a natureza, ele começou a perceber que existiam nuances e existiam movimentos ali, né? A natureza crescia, evoluía, tinha dia que estava frio, tem dia que estava calor, né? Tinha tempos que ficava muito frio, tempos que ficava muito quente, e aquele xamã tinha que sair para buscar o seu alimento, depois ele tinha que retornar e se posicionava perante o círculo do sol, o sol que nascia, depois ele se punha, e aí começou a gerar reflexões, e aí foi quando ele descobriu a primeira direção, que é a direção sagrada do oeste, onde o sol se põe, né? E o início da noite. E aí isso traz uma reflexão, porque na noite, no escuro, né? Se você não tem a energia elétrica e afins, você está vivendo na natureza, aí você começa a perceber que existe algo mais, começa a refletir, né? E aí ele começou a perceber que depois daquela noite, uma bola enorme, uma bola de fogo, né, levantava do outro lado. Aí começou a descobrir as direções do oeste e do leste. E por senso de direção, começou a perceber que ele tinha que sair, caçar, depois voltar para casa. E o tempo que ele tinha que percorrer era justamente o tempo que o sol, né, estava se movimentando. E quando chovia, existia um grande problema, né? Quando chovia, quando estava nublado, você não estava vendo o sol, então ficava difícil para fazer essa busca, né, pelos alimentos. E aí ele começou a observar de novo a natureza. Aí começou a perceber que a teia das aranhas, ela tinha um padrão. Começou a perceber que o tronco das árvores tinha um fungo em determinado lado, e era um padrão. E aí ele começava a descobrir outras direções, além daquela que era o sol, né, a direção do sol, começou a descobrir que existiam outras direções. Foi aí que começa o contexto das 4 direções, né? Norte, sul, leste e oeste. Sempre buscando um norte, sempre buscando um norte. Por isso que a gente fala nortear a nossa vida. Vamos nortear a vida, colocar uma bússola para poder encontrar um propósito, né? Porque se você não tiver um propósito na vida, não adianta nada. O que vai adiantar se não ter um propósito na vida?
né? Então ele começava, o propósito dele era lá buscar alimento. E aí começa toda essa sinergia, né? E do que a gente entende de direção sagrada hoje, a origem foi nessa metáfora, né? De identificar. Só que cada direção traz uma frequência vibracional, cada direção está ligada a uma estação da natureza, né? Como nós estamos agora passando pelo outono, né? Outono é o momento de quê? Momento de preparo do solo. Preparar o solo para que você possa ter uma colheita lá no verão, né? E é bem interessante que nós aqui no hemisfério sul, nós temos o início do ano novo astrológico começa exatamente no equinócio de outono, né? Lá no hemisfério norte começa na primavera, no equinócio de primavera. E nós temos um grande privilégio por estar ligados, né, nessa conexão com o outono, começando o ano novo astrológico, o novo ano, né, que muita gente vivencia, inclusive, as estações, né? Acaba não comemorando quando vira 1º de janeiro, aquela coisa, comemora sempre quando vira o ano novo astrológico, que é quando o Sol está na casa de Áries, a primeira casa de Áries, está começando um novo ciclo do Sol, né? E como nós temos esse privilégio, por que eu digo privilégio? Porque no outono se prepara o solo, no outono as folhas caem, e como as folhas caem, né, elas vão entrar em estado de putrefação, né? Quando elas entrarem nesse estado, elas vão passar ao quê? Elas vão passar nessa decomposição a gerar um fertilizante, um adubo para as raízes e fortalecer a árvore. Então, na simbologia do xamanismo, você é a árvore. As folhas caem para que você possa se fortalecer. Olha que interessante esse ponto de vista, né? Então, quando as folhas caem, significa o quê? Que está caindo tudo, está se decompondo tudo na sua vida. É claro que tem todo um ciclo linear, né? As coisas vão continuar acontecendo, mas em nível de energia e frequência, essas energias estão caindo ao chão, para elas serem renovadas, né? Tá sendo renovadas, preparando para uma nova colheita. E a gente, quando derruba essas folhas no chão, tem que aprender a ressignificar tudo isso, ressignificar as coisas. Aquilo que está sendo projetos satisfatórios da sua vida, está dando resultado, então é o momento para você poder entrar em reflexão, porque o outono traz essa coisa, por estar ligado à direção sagrada do oeste, né? Então ele traz essa reflexão, né? Para que você possa estar se planejando, começando a se planejar para uma próxima colheita. Por isso que eu falo que quando você começa a entender o conceito que está por trás dos símbolos, dos códigos que estão por trás do xamanismo, você consegue ter uma vida melhor. Porque você consegue se adequar à situação, às frequências vibracionais. O outono está aí, todo mundo vive o outono. Mas quando você começa a ter esse conceito, o que acontece? Você passa a vivenciar isso. Então você passa a vivenciar isso de forma consciente e começa a se adequar a essa realidade, né? Então você já não é aquela coisa que vai passar desapercebida, apenas uma estação que começou, que de repente essa estação, né, trouxe frio, né? Começou a trazer mais frio, aquela coisa toda. Então, mas existe muito mais coisas além disso. Quando você sabe lidar com as questões da frequência, quando você sabe lidar com as questões, né, dessa frequência vibracional que traz junto, com essa energia que traz junto, você consegue ter parâmetros para poder preparar o seu solo para uma próxima colheita, né? Grande abraço, Adriana Norte também está com a gente aqui, beijão para você. Então, essa coisa do outono, né? E muita gente que está no xamanismo vê o outono como ele é conhecido como caminho do guerreiro, né? Caminho do guerreiro, o guerreiro que toma decisão, o guerreiro que está sempre ali na trincheira, né? O guerreiro está sempre na trincheira, né? E aí você pode trazer aquela questão do arquétipo do herói, né? Do herói que está sempre esperando, ele está sempre esperando um desafio, sempre aguardando chegar um desafio. Quando chega o desafio, aí você encara e fala assim, não, tô aqui, vamos junto,
né? Vamos encarar esse desafio, né? Porque é engraçado, porque você começa a pegar outras vertentes, né? O do arquétipo do herói, por exemplo, você pega o herói. Quem que é o herói? O herói é aquele que vence desafios. Grande abraço, meu amigo Rafael, tá com a gente aqui também, né? Opa! Vamos começar a aumentar esse número de pessoas aqui, ó. Aperta no aviãozinho, tem um aviãozinho, vai subir, ó. Vou apertar junto aqui, ó. Vai subir e começa a mandar pra galera, né? Começa a mandar pra galera aí, ó. Tô mandando pra um monte de gente, que a gente tá aqui ao vivo, né? Manda aí, como eu fiz agora. É facinho. Clica no aviãozinho, clica nas pessoas e encaminha. De repente esse é um conteúdo que possa estar ajudando, né? A gente está aqui trazendo um conteúdo legal, né? Que é essa coisa de vivenciar o xamanismo, né? O xamanismo na prática, né? Porque daí muita gente fica fechada, focada na questão, né, cerimonial, na questão do xamanismo da floresta, no xamanismo do índio, né? Eu, claro, vivencio o xamanismo na minha vida, eu pratico isso como desenvolvimento de espiritualidade na minha vida, né? Já estou há 15 anos nessa jornada. Eu bebo ayahuasca, né? Bebo ayahuasca como um expansor de consciência. Também conduzo cerimônias, também conduzo rito de passagem, também estou envolvido dentro de uma instituição que é o Clã Xianque Oyatê, do qual sou dirigente, né? Então eu estou sempre envolvido com isso, né? E muita gente às vezes me pergunta, mas fazer xamanismo tem que beber ayahuasca? Não precisa beber ayahuasca, né? Eu tenho essa escolha, tenho isso como escolha para mim, porque a ayahuasca me auxilia no processo de expansão de consciência. E muita gente que bebe ayahuasca até nem sabe, né, o que está por trás disso, né? Está por trás disso. Mas estava falando da questão do guerreiro, né? Depois eu volto nessa questão da ayahuasca em si, mas aí eu estava falando da questão do guerreiro, né? Então, o caminho do guerreiro geralmente traz aquela coisa da caverna do urso, que é uma simbologia, porque é tudo escuro, a cor é o preto, representa o escuro, a noite, o cair da noite. E quando está nessa coisa do cair da noite, da introspecção, né, de você estar refletindo, né, as pessoas falam que é o caminho das sombras. Puxa vida, mas que sombras são essas, não? Que são essas temíveis sombras? Todo mundo tem o seu lado sombra. Todo mundo tem o seu lado sombra. O que nós não podemos é renunciar a esse lado sombra, é tornar esse lado sombra um aliado. Mas o que é esse lado sombra, né? É aquilo que está dentro do seu coração, trancado a 7 chaves, e você esconde isso para os outros. Mas o seu lado sombra nada mais é do que os seus egos. Quando você consegue trabalhar esses egos, você consegue, né, viver melhor. Consegue perceber tudo que está ao seu redor. Consegue ser um herói, uma heroína da sua vida. Porque você vai ser um guerreiro que está sempre na trincheira, sempre buscando desafios para você vencer. Muita gente procura problemas. Se você procura problemas, você vai ter problema. É como na matemática. Problemas para você resolver. Muita gente enxerga dificuldades. Dificuldades é difícil de se resolver. Então, quando você encara as situações da sua vida como desafios, aí é diferente. Um desafio você tem capacidade de enfrentar, de ultrapassar. Um desafio, presta atenção no que eu estou falando, um desafio você tem capacidade de ultrapassar. Um problema, você vai perder tempo para tentar resolver. Então, qualquer questão, situação que está na sua vida, ela serve para quê? Ela serve para te ensinar alguma coisa, né? E quando você encara como desafio, você já se coloca na qualidade de aprendiz, porque você sabe que aquela situação vai te ensinar algo. E quando ela te ensina algo, você segue forte, né? É bem aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque você encara e segue, né? Você encara e segue. Isso é que é o guerreiro. Então, quando eu falo outono cair das folhas, é que está caindo os egos. Quando os seus egos caem ao chão, né, eles podem retornar novamente como egos. Grande abraço, Afonso Lenzi, também o pessoal da Oca, né? Oh, grande, que legal, muito bom.
Então, quando as folhas caem ao chão, esses egos caem ao chão no outono, que é o momento da renovação, é o momento de preparar o solo, né? Porque daí depois vem o inverno que vai purificar tudo isso, né? Então, nessa frequência vibracional, tudo cai ao chão. Os seus egos, os seus resultados, cai tudo ao chão para se tornar o quê? Se tornar fertilizante, um adubo para te fortalecer. Aí você vai seguindo o seu caminho ali, colocando, se posicionando e seguindo. Só que quando esses egos caem no chão, se você não ressignifica eles retornam como ego. E aí quando você tiver sua colheita lá no verão, que é a frequência da colheita, né? Quando você tiver essa colheita, você vai ter de novo esse ego. Agora, quando ele cai no chão e você tem a consciência disso, que isso está acontecendo, o que você vai fazer? Você vai ressignificar isso. Porque é um momento de reflexão, de introspecção. Agora, se você não está seguindo, não sabe disso, não tem esse conceito, como que você vai crescer? Né? Como que você vai entender? Né? Então, é uma coisa que é meio um paradoxo. Né? Se você não sabe, vai acontecer, os egos vão subir, ressurgir, vai acontecer tudo aquilo. Agora, quando você ressignifica com a sua reflexão, porque esse é o momento de refletir, né? Porque daí é o momento de refletir. Aí depois que vem o inverno, que é o frio vai purificar tudo isso. E nessa purificação, aí é o recolhimento. Aquilo que você já refletiu, você vai recolher para que ele possa purificar. Ele tem que ter um tempo para purificar. Porque daí começa a primavera, em setembro começa a primavera vem florir em beleza, tudo aquilo que você trabalhou. Olha que legal, né? E florir em beleza, quando flore, aí tem essa coisa do florir, aí depois no verão, que é aquele calor, tal, é a colheita, então você vai colher tudo. E aí o ciclo volta. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a vida é um ciclo. A vida é um ciclo constante de evolução. Nós passamos por esse ciclo todos os anos. Quando as pessoas cortam uma árvore, você já teve essa concepção, quando se corta uma árvore, você vê que tem vários anéis ali em volta, né? Vários anéis. E aqueles anéis representam o quê? Os anos da árvore. Então muita gente conta os anos, quantos anos essa árvore tinha antes de ser cortada. Daí eles contam o quanto de anel tem. Nós também passamos por esse mesmo processo. Cada ciclo do seu natalício, que é contado do seu natalício, é uma casca que você está gerando. E ela é em espiral. Só que muita gente deixa e aqui fica só naquele círculo. Então é uma árvore fininha, pequena. Agora, quando você tem o conceito e começa a praticar esse conceito, você começa a fazer o quê? Essa casca, esse movimento é em espiral. Porque quando ele fecha o ciclo, você faz aniversário, que na realidade não é você que faz aniversário, é o seu corpo físico que faz aniversário, né? Porque no meu entendimento a alma é eterna. Então quer dizer, ela está nesse destacamento hoje. Então hoje essa alma está no destacamento chamado Celso Ricardo, né? Só que ela já viveu outras, né? Ela está só aqui. Então quem faz aniversário é o nosso corpo e essa parceria desde que esse corpo foi gerado, né? Daí, essa espiral vai trazendo o quê? Fortalecimento. E quanto mais você vai fortalecendo, você vai aprendendo e evoluindo. Se faz essa espiral, se faz uma espiral, mas não um círculo e fica parado e não evolui, né? Não evolui, aí você fica uma árvore pequena, fraca. Qualquer coisa da sua vida que vem, ela pá, dá aquela porrada, você cai, desmonta. E aí entra em depressão, entra em ansiedade, entra em uma série de coisas. Agora, se você está em movimento do guerreiro ali, do herói, e está buscando, essa espiral vai gerando força. Cada vez que você faz aniversário, você ganha mais força, mais força, mais força, né? A nossa vida ela é dividida em setênios. Não sei se você sabe disso, né? Em cada setênio são ciclos evolutivos. Que nem traz a simbologia do 7, que é o número da espiritualidade, mas ele traz o quê? O conhecimento. O autoconhecimento, a cada 7 anos você se renova. Você é uma pessoa diferente, a cada 7 anos que passa, né? Dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35 e assim vai.
E assim vai, né? Assim vai. Tanto que na astrologia você vê que o Saturno sempre vai passando para estar trazendo essa cobrança, né? Que Saturno na astrologia ele cobra, ele faz a cobrança daquilo que você precisa aprender. Claro que existe várias formas, várias coisas que você precisa aprender a cada momento, né? Deixa eu ver aqui, me fizeram uma pergunta aqui, né, meu? Deixa eu só pegar um óculos, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, aí a coisa... Depois me explica o que acontece quando você toma ayahuasca, o que você sente. Você vê alguma coisa? Tá, vou explicar agora para você então essa questão da ayahuasca, né? A ayahuasca é uma alquimia divina, tá? Alquimia divina. Ela está além da química, alquímica, além da química. Ela é feita pela composição do mariri, jagube e chacrona e água. Vai na panela e aí faz o chá, né? Aí você entra numa força espiritual. A ayahuasca é totalmente espiritual. Inclusive, ela não está na lista da Anvisa. Você pode fazer uso dela, mas somente ritualisticamente, ou seja, dentro de um ritual. Isso vai expandir a sua consciência, vai te dar um estado alterado de consciência, né? Dar um estado alterado de consciência para você poder acessar as memórias subconscientes que você tem e se trabalhar. É uma viagem interna, uma viagem em si mesmo, né? Já que entrou nessa coisa para falar aqui da ayahuasca, eu vejo uma coisa muito interessante, que é um conceito que eu cheguei a esse denominador, né? Porque você pega na alquimia, né? Os grandes alquimistas da antiguidade, eles sempre faziam panaceia, sempre faziam elixires para atingir, né, a pedra filosofal, evoluir. E sempre usava a anima das plantas. O que é a anima da planta? A anima da planta é a alma da planta, é o espírito da planta. Só que não havia separação da ciência e da materialidade, da ciência e da espiritualidade. Não tinha essa separação. Então usava-se da anima da planta, né? Usava-se da anima da planta. E quando você usa da anima da planta, você começa a eliminar miasmas do seu corpo. Tanto que todos os remédios são feitos com a anima da planta, das plantas medicinais, né? E aí o que acontece? O alquimista ele fazia a sua expansão de consciência quando ele dormia. Olha que interessante, hein? Quando ele dormia, ele expandia a consciência. Nos seus sonhos, eram sonhos lúcidos, porque ele estava sem miasmas. Mas espera aí, o que são miasmas, lavas astrais? Miasmas e lavas astrais, elas são simplesmente a alma das bactérias que estavam no seu corpo que morreram. Então logo você tem bactérias desde que você foi gerado, né? Porque se você conseguisse separar do seu corpo, né, todas as bactérias que não são patógenas, aquelas que fazem o seu corpo fluir, se eu conseguisse separar isso do seu corpo, seria mais ou menos 2 kg de parasitas aí dentro do seu corpo, né? E eu sempre fazia essa pergunta, o que acontece quando esses parasitas, essas bactérias, esses fungos, eles morrem, né? Porque tudo tem um começo, meio e fim, quando eles morrem. Tá? Eles morrem, eles viram miasma. E a anima da planta, quando você utiliza da anima da planta, ela entra no seu corpo, só que ela ganha um processo evolutivo, ela sai do processo de planta e passa a viver no seu corpo, ela passa a evoluir em você. E quando ela evolui em você, olha que interessante, né? Ela te dá um presente, ela começa a eliminar os seus miasmas. Começa a eliminar os seus miasmas, você vai conseguindo ganhar saúde, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque os alquimistas perceberam, né, muita coisa do xamanismo, das tradições primitivas, e começaram a estudar isso em laboratório, né? Tanto que a palavra laboratório, ela significa labor com oratório. Olha que interessante. Então é orar trabalhando, orando, né? E a ayahuasca. Por que as pessoas fazem uso da ayahuasca para expandir a consciência, né? Se dentro do xamanismo, quando você vê dentro do xamanismo os grandes xamãs, eles fazem essa expansão de consciência através da teia dos sonhos, conhecido como teia dos sonhos, né? Se eu pegar os livros da James Sams, né, da saudosa James Sams,
né? Ela vai estar explicando bem isso, né? Então você faz uma viagem onírica. Uma viagem onírica é uma viagem nos sonhos, sonhos lúcidos que vão te trazer respostas, né? Obviamente que a gente está tão contaminado com as questões do dia a dia, a gente está tão contaminado com essas questões que a gente se pega em fragmentos do nosso dia a dia, isso entra no seu sonho e você acaba não entendendo tudo. Quando você está com o seu corpo o mais limpo possível, você passa a ter sonhos lúcidos com mensagens, né? Porque você acessa o inconsciente coletivo. Quando nós dormimos, nós acessamos o inconsciente coletivo. Por que eu estou falando tudo isso? Mas o que isso tem a ver com a ayahuasca? Tem tudo a ver, né? Porque os xamãs descobriram que quando eles bebiam a ayahuasca e entravam na força espiritual da ayahuasca, ou como na união do vegetal se diz a borracheira, né? A borracheira, entravam na força espiritual da ayahuasca, o que acontecia nesse momento? Acontecia uma viagem onírica mais acordada. Então você tem um sonho acordado, consciente de tudo que está acontecendo, consciente do seu corpo, consciente de tudo, né? Totalmente consciente, e aí você começa a acessar o mundo onírico acordado. Olha que lindo isso. Olha que lindo que muita gente que faz uso da sagrada medicina ayahuasca não tem essa concepção, não tem esse entendimento, né? Tem muita gente que participa de rituais porque de repente quando você bebe a ayahuasca você começa a ter mirações. E mirações são coloridas, são às vezes aparece geometrias sagradas, né? Em contato, você começa a entrar em contato com você mesmo, porque você está acessando o inconsciente coletivo, né? Olha que lindo isso. Muita gente bebe ayahuasca e não sabe, né? Que está fazendo uma viagem onírica, adentrando no seu subconsciente e acessando o inconsciente coletivo e aprendendo com isso. Um trabalho de ayahuasca nunca é igual ao outro. Sempre você vai ter um aprendizado. E quando se bebe ayahuasca, você tem que beber ela com um propósito. O que eu quero aprender sobre mim, né? Então, olha que interessante, né? Muita gente acaba não entendendo o conceito, né? Acaba não entendendo o conceito. O pessoal da Oca que fez uma pergunta. Como descontaminar o corpo e tirar os miasmas e parasitas? Tá. Você pode fazer uso do quê? Para você poder eliminar esses parasitas, esses miasmas, né? Porque os parasitas vão ficar aí, estão vivos, né? Estão vivos. Porque existe assim, a cosmologia do ser. Todos os seres vivos, eles têm corpo, alma e espírito, tá? Corpo, alma e espírito. Começa por aí, né? Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo físico é o templo interior que recebe a alma e espírito, que nos faz animar. Nós estamos animados porque o corpo físico tem alma e espírito. Somos encarnados, tá? Começa nesse ponto, para começar a ficar bem didático de se entender, né? A alma representa o seu sagrado feminino, que traz as suas memórias. O espírito recebe na concepção e o espírito é ativado com o sopro divino, com a primeira respiração quando você nasce, quando você surge, quando a mamãe pare. E aí você entra em estado alterado de consciência, aciona o DMT e você entra nesse estado alterado de consciência. Por isso que o bebê chora. O bebê chora não é porque o médico deu tapinha no bumbum dele, chora porque ele entrou em estado alterado de consciência. É o mesmo estado que os privilegiados bebedores de ayahuasca têm nesse interim, né? E aí, olha que interessante, né? Quando você utiliza das plantas, que cada uma tem a sua, né, a sua concepção e as suas características de cura, você está extraindo da planta a anima dela.
que sai o espírito e sai a alma da planta. E quando você faz uso disso, ela começa a agir de dentro para fora, porque, como eu já disse, ela evolui. E ela te dá o processo de jogar para fora os seus miasmas. E aí você começa a entrar a entender o princípio para aqueles que bebem ayahuasca, o pessoal da Oca aqui, pessoal que eu já fui, grande abraço para todo o pessoal aí, né? Então a ayahuasca é um elixir sagrado, por isso que eu falo que ela é alquimia divina. Porque quando você bebe a ayahuasca, ela faz um check-up da sua energia, do seu campo de energia, da sua aura. Aí ela pega todos esses miasmas que ela consegue captar ali e joga tudo dentro do seu estômago. E as pessoas às vezes acabam fazendo as limpezas, que são os expurgos. Essas limpezas vêm trazer o quê? Né? Vem trazer, botar para fora, às vezes vomitar, às vezes evacuar, às vezes chorar, né? Sua, porque está expelindo, está botando para fora esses miasmas que estão dentro de você. Só que são tantos miasmas, são tantos parasitas mortos, tantas almas de parasitas dentro de você, que apenas um ritual, um trabalho não vai eliminar tudo. Mas quando você se alquimiza, e como é se alquimizar? Tomar um banho de ervas, por exemplo. Quando você toma um banho de erva, prepara uma erva, um banho de arruda, um banho de alecrim, um banho de manjericão, você não se sente bem? O pessoal que toma banho, né? Toma banho de erva, não se sente bem? Então, quando se sente bem, é muito interessante, é muito louco, porque você acaba não entendendo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo ali? Você está usando da anima da planta para poder limpar os miasmas que estão no seu corpo. E aí você se sente bem. Né? Aí você fala, mas quando eu tomo banho de sal? O sal neutraliza tudo, ele pega e limpa tudo. Né? O sal ele tem uma potência maior, porque daí já é uma química da natureza. Né? Mas a anima da planta ela vai atuar. Você vai tomar um banho de arruda, por exemplo, ela vai eliminar todos os miasmas que estão ali no seu corpo. Né? Se você toma um chá que vai estar auxiliando nesse processo, ele vai fazer o mesmo processo ali de botar para fora. Botar para fora todas essas energias que não servem, não prestam. Energias que sempre vão estar trazendo mal-estar. Então, no processo da ayahuasca, como a Adriana Norte tinha perguntado, então você vai passando por todo esse processo. E a ayahuasca ela vai ajudar, porque ela vai trabalhar de dentro para fora. Além de te dar essa viagem onírica, né, através desse expansor de consciência, que é um psicoativo, que os xamãs usam para ter essa viagem onírica. Né, e aprender consigo mesmo. Então, beber ayahuasca, eu digo que a ayahuasca é feita para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Né? Eu sou muito rígido quando eu estou no comando, né? Estou na facilitação de um ritual. Né? Porque eu sempre estou ali prestando atenção no que está ocorrendo para auxiliar, né, as pessoas a estarem com a gente, a estarem entendendo o processo. Né? A estarem entendendo o processo. E a gente vai sempre levando conhecimento através da ayahuasca. Né? Dá um grande abraço aqui para o meu amigo das Ondas do Tempo, de Match. Um abraço pessoal que está aí com a gente. André Andreazzi também está com a gente. Camila, ô Camila, beijo para você, linda. Beijo para você, linda. Né? Tem gente querendo falar comigo aqui, solicitação do Sandro. Sandro tá por aí, Sandro? Tá por aí? Né? Tá por aí? Vamos entrar? Primeiro chega, deu uma solicitação, né? Pra gente conversar aqui, né? Bater um papo. Tamo junto, misturado nessa jornada. Né? Grande Sandro! Tá entrando, Sandro aí. Oi, Sandro! Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá me ouvindo aí? Sim. Opa! Beleza. Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Ele não está ouvindo. Grande abraço, então. Vamos. Para você também. A Grace também está com a gente. Obrigado, Grace.
Como que eu faço agora? Não sei como eu faço para tirar aqui. Rapaz, agora eu me perdi aqui. Como que eu vou fazer? Tá. Voltando então. Então, eu estava falando da questão do xamanismo, entrando na ayahuasca aí, para você poder entender como que é o processo da ayahuasca, né? Se tiver mais dúvidas, pode mandar aí que a gente vai estar na medida do possível, tá respondendo, né? Boa noite a todo o pessoal que está aqui. Então, essa questão do parasita acho que ficou claro, meu querido? Ficou claro? Tamo junto aí. E na Norte, cada um tem miração específica, uma miração específica e limpeza individual. E sim, dentro da ayahuasca, cada um tem uma miração. Assim, a miração, na realidade, se você for analisar, quando entra uma egrégora, assim, entra uma frequência vibracional dentro do ritual. E geralmente todo mundo vai trabalhar aquela frequência. Ao longo da minha vivência, da minha experiência, eu percebi isso. Né? Quando às vezes se forma uma egrégora dentro de um ritual de ayahuasca, a maior parte das pessoas que estão ali estão para trabalhar praticamente a mesma coisa. Então, para trabalhar exatamente a mesma coisa. É interessante. E todas as mirações acabam se direcionando para esse ponto. Então, a miração, ela é individual porque cada um vê do jeito que está se apresentando ali. Mas ela é coletiva. Ela vai acabar conduzindo a uma vertente de ensinamento. E geralmente essa vertente de ensinamento é porque a espiritualidade juntou essas pessoas ali que precisavam trabalhar em determinado ponto, né? E aí sai o resultado primordial de tudo isso. É muito bonito, porque depois que a gente faz, pra você ter uma ideia, quando nós encerramos os nossos rituais, a gente abre o ritual do pau que fala, que é um ritual dos Lakotas, né, dos nativos norte-americanos, ritual do pau que fala, que é onde se conta a experiência que vivenciou ali dentro do ritual. E aí você percebe que as experiências são praticamente as mesmas, né? Então, e essa limpeza espiritual nada mais é que você está expelindo coisas que não fazem bem para você, são os seus miasmas que estão aí, que estão sendo botados para fora, estão sendo eliminados através da sagrada medicina ayahuasca. Então, como eu estava falando da questão da praticidade, do conceito do xamanismo na vida, quando você entende o conceito de tudo, das direções, você entende o conceito da frequência vibracional dos elementos da natureza, trabalhar o fogo, né? Quando a pessoa trabalha o fogo, trabalha a vontade. Quando a pessoa trabalha o elemento terra, ela trabalha o quê? A realização, a metodologia, a organização. Quando a pessoa trabalha com o elemento água, que ele está direcionado ao outono, ao portal do oeste, né? Você está trabalhando o quê? A fluidez, a adaptabilidade. Você está trabalhando o elemento ar, né? A expansão, o discernimento, né? Que é o caminho da gratidão. Né? Então, voltando agora à questão do outono, o outono traz, né, essa força do portal do oeste. Né? Ele traz essa força do portal do oeste. O portal do oeste, o portal, pelo menos da tradição que eu sigo, né, daquilo que eu sigo na minha vida, né, o guardião do portal do oeste, uma frequência vibracional, um arquétipo que é o grande urso negro, Matosapatanka. Matosapatanka, né, o grande urso negro. É grande porque ele é o representante da direção, ele coordena a energia da direção. Ele vai trazer o arquétipo do guerreiro, da força, vai trazer o arquétipo de lidar com as sombras. E lidar com as sombras é nada mais que você guerrear com você mesmo, com seus próprios egos. Por isso que no Portal do Oeste se trabalha a sombra. Você trabalha, você guerreia com você mesmo. Que o maior inimigo que existe é você. Presta atenção, essa chave é a chave que, se você conseguir entender isso, você consegue resolver qualquer coisa na vida. O maior inimigo que existe é você mesmo. Então o Portal do Oeste vem trazer essa reflexão para você guerrear com você mesmo, para você se tornar o herói da sua vida. O guerreiro da sua vida, o guerreiro espiritual da sua vida. Não o guerreiro que sai com uma espada na mão, decapitando todo mundo. Não, é o guerreiro que
sabe guerrear consigo mesmo. E quando ele guerreia consigo mesmo, ele aprende. Ele aprende através dos seus valores, ele aprende através de tudo. E no portal do Oeste, no outono, por exemplo, como traz o elemento água, que é o elemento da fluidez, é fluir, fluir. A água não flui, né? Você já deve ter ouvido alguma vez, escutado, lido sobre a sabedoria da água. A água não enfrenta, ela contorna. Se a água está no rio, está descendo o rio, tem um obstáculo ali na frente, o que acontece? Ela vai de encontro com o rio? Não, ela contorna. A água, além disso, a sabedoria da água é tão... Aí na alquimia, os grandes alquimistas, né, ensinam, como Paracelsus, e que existe os seres que coordenam toda a frequência vibracional do elemento água. A água física, não a água física, a frequência vibracional do elemento, a água em si, né? Que são as ninfas, as ondinas, né? E a sabedoria da água também traz a adaptabilidade, porque a água é o único elemento que se adapta a qualquer situação. Se você coloca água no recipiente, ela se adequa ao recipiente, automaticamente. Se você põe fogo debaixo do recipiente da água, ela evapora, tá? Se adequando àquela realidade. Se baixa a temperatura, ela congela. Então a água traz essa adaptabilidade. Então, no portal nessa frequência do outono, nós temos aí essa grande inteligência para se trabalhar. Porque se você começa a aprender a fluir e usar a sabedoria da água, da adaptabilidade, você percebe que você não controla nada que está externo. Não controla nada que está externo. O único que é dado por controle é você mesmo. Você controla somente as suas ações. Quando você entende, olha essa chave, presta atenção nessa chave que eu estou passando agora, né? Conteúdo top, né? Você só é capaz de controlar aquilo que está dentro da sua responsabilidade. Você só consegue controlar aquilo que está dentro da sua realidade. Ou seja, as suas ações. Aquilo que acontece no seu externo, no seu campo de ressonância, você não tem controle. Você pode fluir e se adaptar a essa situação e, através do seu ponto de vista, você ajudar a transformar o que ocorre no seu externo. Bonita essa chave, né? Quando você começa a entender o conceito disso, fala, nossa, não imaginava, não pensava assim. E o Oeste traz exatamente essa questão de que você é um guerreiro, o guerreiro que guerreia com você mesmo, o seu ego, está ali guerreando com o seu ego. Então você tem que aprender a fluir as energias, e quando faz fluir, aí entra na questão que eu comecei lá no começo, quando eu iniciei a live, falando do arte da conexão pessoal, do Yanti, que é conectar um ponto ao outro. Quando você conecta um ponto ao outro, isso gera uma comunicação. E essa comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Então essa comunicação com você mesmo, com a natureza, com os elementos, com o próprio outono, é uma comunicação não verbal, mas é uma comunicação. E quando você usa desse ensinamento do Oeste, que é do elemento água, que é regido pela grande avó Lua, que controla as águas. Você parou para pensar que a Lua controla tudo? Controla as águas? Ela controla não só as águas internas, quanto as águas externas. As águas externas são as marés, que elas são controladas de acordo com a Lua. E você percebe que em determinada alunação você está de um jeito, no outro você está meio pé da vida, no outro você está mais tranquilo. Então, porque ela está mexendo nas suas emoções, nessas suas águas internas. Então, quando você começa a usar dessa sabedoria da água, você passa a fluir na sua comunicação com aquilo que está ao seu redor. E quando você flui essa comunicação, ela é eficaz para o seu processo de evolução. E essa fluidez
né? Essa fluidez, se ela for regrada com adaptabilidade, é uma sabedoria para você lidar com as questões externas que você não tem controle. Uma grande sabedoria. Então você se adapta à situação e você vira o jogo. É por isso que eu sempre digo, olha, eu prego sempre espiritualidade ativa, a arte da conexão pessoal. Você fortalecer o seu Yanti, a sua verticalização. Sua verticalização é a sua espiritualidade. A sua espiritualidade que está ligada às energias da criação. Deus, Pai e Mãe. Porque o Pai vai te emitir a eletricidade. A Mãe vai te emitir o magnetismo. Isso vai se juntar dentro do seu ser, no seu sagrado feminino e no seu sagrado masculino pessoal, e vai gerar um pulso eletromagnético. Poxa, Wakatan, mas que pulso eletromagnético é esse? Todos nós, seres humanos, damos em média 80, 90 pulsos por minuto. É, jovem coiote! Cada batida do seu coração é um pulso eletromagnético que está sendo emanado para o universo. E aquilo que está na sua cabeça está sendo propagado, que é um pulso eletromagnético. Está sendo propagado. Você pega o celular, lá você não está captando um pulso eletromagnético. Nessa rede que a gente está falando, então tem um pulso, um Wi-Fi que está mandando um pulso aqui. O ser humano também emite pulso eletromagnético. E o ser humano tem a mania, tem a grande responsabilidade de contaminar o ambiente ou de contagiar o ambiente. Como que é isso? Contaminar e contagiar. Quando você está com raiva, quando você está magoado, quando você está com ódio, quando você está ingrato pela vida, você está contaminando as pessoas que estão no seu redor. Não só as pessoas, quanto o seu ambiente. Está contaminando com essa frequência vibracional. Está emitindo esse pulso eletromagnético. Está vendo? E quando você está em sentimento de gratidão, em felicidade, alegria, você está contagiando as pessoas, contagiando o ambiente. Se você estiver sempre nesse sentimento de gratidão, né? Porque muita gente busca felicidade, né? Muita gente busca felicidade e motivação para poder realizar as coisas. Olha uma grande chave que eu vou passar agora para você. Motivação. Não tem que ficar esperando a motivação cair do céu. Não. A motivação chegar? Não. A motivação nada mais é do que você encontrar um motivo para a sua ação. Motivação é você... Olha, presta atenção no que eu estou falando. Motivação é você encontrar um motivo para a sua ação. O único sentimento que quebra qualquer tipo de enfermidade, ou vou dizer assim, coisas que fazem mal para você, é o sincero sentimento de gratidão. As energias da criação, elas trazem uma linguagem não verbal. Não é pelas palavras que você professa, quando você está orando, que Deus, né, tá ouvindo. O grande espírito, o Tatanka, né, de Mãe Terra, está ouvindo. Não. O que vai ser comunicado é o sentimento que você está colocando quando você usa do seu chakra laríngeo e transforma o seu pensamento em ação. Palavra. Por isso que a palavra tem poder. Por isso que a palavra tem poder. Interessante, né? A única frequência vibracional que quebra qualquer tipo de feitiço, inveja, qualquer coisa, é o sentimento de gratidão. Porque quando você se blinda e agradece todos os dias, agradece por tudo aquilo que você tem, é difícil. Nos dias de hoje, muita gente não sabe agradecer mais. Mas quando você passa a agradecer a cada coisa que te acontece,
Por mais que seja uma coisa satisfatória, que venha aquele desafio para você, por mais que alguém lhe proferiu uma palavra que você não gostou, reflete na pergunta, reflete nas questões e aprenda com isso. E agradeça. Agradeço pelo aprendizado que eu tive. Agradeço pela vida que eu tenho. Agradeço pela família que eu tenho. Agradeço por aquilo que eu conquistei. Agradeço por acordar, por respirar. Quando você começa a entrar nessa energia, você não entra só na sua frequência de gratidão. Você acessa uma egrégora de gratidão com todos aqueles que vibram nessa frequência. Aí potencializa a gratidão em você. Aí você começa a receber a gratidão que vem do universo, que está somatizado com todos aqueles que vibram nessa mesma frequência. E quando eu falo somatizado com todos os seres do universo que estão vibrando nessa mesma frequência. Por isso que nossa personalidade jurídica, ela tem o nome de Ankeyo. Ankeyo é uma palavra lemuriana. E é um axioma. Um axioma que diz o que é um axioma? O axioma é quando você tem uma palavra e essa palavra tem um significado por trás. Né? Você pode até pegar no dicionário e tal, mas em síntese é isso. Uma palavra representa uma coisa por trás. Né? Uma palavra representa algo. Então a palavra Ankeyo é um axioma que tem o seguinte significado. Quem sabe agradecer sinceramente por tudo aquilo que tem, conquista o merecimento de manifestar aquilo que quer. Pois a chave para a realização está no sentimento de gratidão. Isso significa a palavra Ankeyo, o axioma Ankeyo. Por isso que eu digo que praticar uma espiritualidade ativa dentro dos conceitos de que o xamanismo ensina, dos símbolos que o xamanismo ensina, você não precisa praticar na floresta, você beber ayahuasca para você praticar isso. Só que se você tem esse conceito e pratica isso na sua vida, sabe o que vai acontecer? Quando você for desenvolver a sua espiritualidade através de um ritual na ayahuasca, ou através de uma igreja, onde quer que você esteja para desenvolver a sua espiritualidade, tendo esse conceito, o aprendizado eleva, evolui. Lembra daquela casca? Fortalece aquela casca que é o ser. Então a gente vai sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre crescendo. E é isso que faz a diferença na vida. Crescer e evoluir. Crescer e evoluir. Sempre. A Andréa Andreazzi acabou de dizer que a água é a melhor condutora de energia. Sim. Na verdade, quem não é do meio acaba ouvindo muita coisa errada e fazendo uso da ayahuasca de outra maneira. Mas sua explicação foi esclarecedora. Gratidão. Gratidão, Adriana. Gratidão pelo seu comentário aqui. Né? Também tem aqui a Andréa falando da água, né? A Oca Xamã está perguntando se eu tenho as cartas xamânicas aqui. Aqui no momento não. Né? As cartas xamânicas, eu acho muito. Pessoas que buscam muito ensinamento do xamanismo norte-americano, né, dos Lakotas, eu aconselho e recomendo a leitura dos livros da Jane Sams, né, da saudosa Jane Sams, que nos deixou ano passado. Né? E junto com isso ela tem as cartas xamânicas, né? E as cartas xamânicas são dois livros que é um tarô, né? Mas ambos, um fala dos animais de poder, desses arquétipos que nós temos dentro de nós. Depois eu vou fazer uma live só para falar desses arquétipos, né? Que é legal falar de totens, né? Totens dos animais, totens animais, que é um dos totens, hein? Dentro do xamanismo, muita gente acha que é só o totem animal, só tem só animal de poder. Não, não é só esse totem. Não. Existem mais outros tipos de totens. Né? São 8 tipos de totens. 8 tipos de totens. Então, totens animais é apenas um. Né? Um.
Então, depois eu vou falar mais. Então, dentro desse baralho, né, desse tarô xamânico da Jamie Sams, você encontra ali a história, aí muito da história dela, né, da história da Jamie Sams, que ela era Lakota, né? Ela era uma pessoa que nasceu, uma nativa, né? E através da escrita, da alquimia da palavra escrita, ela trouxe esse ensinamento. Claro que existe muito mais outros livros que falam a respeito do xamanismo, do xamanismo norte-americano, mas uma excelente fonte de ensinamento para você poder entender um pouco sobre o xamanismo dos nativos norte-americanos está ali, né? Embora não seja lá dos Sioux, dos Oglala Sioux, ela seja dos pueblos, né? E também que já vem baixando do Novo México, e que ela está mais ligada aos Nagual, né? Aos toltecas, mais a filosofia tolteca, que não deixa de ser pueblo, não deixa de ser Lakota, tá? Então, uma grande fonte de conhecimento para entender um pouco desse xamanismo são os livros da Jamie Sams, né? Que, inclusive, tem um livro da Jamie Sams que é maravilhoso. Eu recomendo o livro. É claro que você hoje, raramente você vai achar o livro físico, você vai achar somente PDF, o livro Dançando o Sonho. Esse livro ele fala das direções, ele fala das iniciações da vida, ele fala de muita coisa que auxilia bastante, né, para aquele que está em busca do aprendizado do xamanismo, né? Então eu sempre prego essa coisa da arte da conexão pessoal, de trazer essa espiritualidade ativa. A minha missão é levar a espiritualidade ativa através dos ensinos da ciência da natureza, né? Ensinar a ciência da natureza é o quê? É explicar isso que eu estou falando para você agora. É usar da alquimia da palavra para poder ensinar as pessoas que existe algo além. Que alquimia além, alquímica, né? Uma palavra árabe, mas se você for pegar é além da química ou a química de Deus, né? Esse é o símbolo, a etimologia da palavra alquimia, né? Alquimia de Deus, a química de Deus, né? Então, quando fala alquimia, a pessoa fala que a ayahuasca é uma alquimia divina, né? Porque ela está além da química, ela trabalha com os aspectos da espiritualidade e da materialidade juntos. Por isso que a gente consegue ter essa expansão de consciência e fazer nossas viagens oníricas acordadas. E ela ensina muito, né? E o outono vem, voltando a essa questão do outono que eu estava falando sobre, o outono traz essa frequência. Se você souber se alinhar nessa frequência, prepara, né? Prepara o seu solo, prepara o seu solo para a próxima colheita. E quando eu falo que é um privilégio de quem está aqui no hemisfério sul, né, ter o outono no início do ano novo astrológico, a gente está começando o ano e preparando o terreno. Quando chegar a primavera, né, a gente já vai estar colhendo, já está florindo em beleza, já está, né, já está num patamar além. Porque começou o ano, então você está preparando o solo, depois ele vai purificar todos os egos, purificar tudo que tem que purificar, depois vai florir aquilo que foi purificado, ressurgir, né? Ressurgir aquilo que foi purificado, nascer, porque a primavera traz a frequência do portal do leste. O portal do leste ele traz o quê? A irradiância do sol nascente, o novo ciclo. É quando se inicia tudo. Então, se você preparou o solo, vai iniciar como? Imagina como que vai florir a sua árvore. Se você conseguiu preparar e purificar. Quando caiu o ego no chão, caiu os resultados no chão, você fala, não, vou ressignificar isso para seguir adiante e aprender. Sendo guerreiro, né? O guerreiro que começa ali a trabalhar e guerrear com você mesmo, ressignificando os seus egos e falando, peraí, vamos lá, vamos para cima porque o bagulho aqui é louco, né? Aí quando chega na primavera, se você conseguiu fazer esse processo de ressignificar, refletiu, purificou isso no inverno, no recolhimento, imagina como que vai florir isso, como que vai florir a sua árvore. Que maravilha, que lindo que vai ser. Imagina comigo que lindo que vai ser, né? Que a primavera traz o quê? A visão da grande águia. A visão da grande águia.
É o caminho do visionário. Aquele que enxerga o que está atrás, o que está além. Imagina você podendo florir em beleza e ter esses olhos de enxergar o que está além e ver as coisas belas que existem. E não se envolver, porque se você tiver no sentimento de gratidão, aquilo que eu falei da egrégora da gratidão, e não se envolver com as pessoas que estão do seu lado. Não que você não tem que se preocupar com as coisas, não estou falando isso. Tem coisas que a gente tem que resolver, né? Mas quando algo externo chega para você colocar a sua energia, é porque é a dádiva que está entrando para que você possa agir, para que você possa auxiliar no controle dessa ação, dessa situação. Então, a mensagem que fica aqui é: se verticalize, ore, reze, entre nesse estado de gratidão. Mas quando você for rezar, reza com sentimento, exponha esse sentimento. Não reza só para pedir, não. Reza para agradecer. Reza para agradecer. Agradeça por tudo. Depois que você agradeceu, olha a chave. Depois que você agradeceu as energias da criação, a Deus, você agradeceu, aí você oferece essa energia da egrégora de gratidão para a mazela que esteja no seu redor, para a pessoa que esteja precisando de ajuda, pessoa que esteja doente, internada, com essa situação que eles estão vivendo. Você oferece essa energia da gratidão para que ela possa auxiliar aquela pessoa. Bonito isso, né? Eu pratico isso na minha vida. E eu procuro compartilhar e ensinar isso. Então, é isso que eu tinha para falar para você hoje. Tá aí, agradecendo imensamente a todo mundo que ficou aqui, que mandou mensagem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Como se conectar com os mentores e com os animais de poder? Tá, vou explicar isso. Essa coisa de como se conectar com os mentores, com os animais de poder. A melhor forma de você se conectar com os mentores espirituais, porque os mentores espirituais não te acompanham, eles te auxiliam, tá? Você não tem ali um mentor que está 24 horas por dia para te acompanhar. Claro que você tem alguém ali que está sempre te acompanhando para proteger. A mentor espiritual, ele está ali para te auxiliar. Como que você faz essa conexão? Quando você fortalece o seu Yanti. Lembra que eu falei? Ligar um ponto ao outro. Quando você fortalece a sua conexão pessoal. Quando você fortalece a sua comunicação interna com essa cosmologia, corpo, alma e espírito. Quando essa comunicação está clara e objetiva, de forma interna, internamente, aí você abre o leque para comunicar-se com o que está no seu externo. Aí que você tem uma conexão forte com os mentores que te auxiliam, com os animais de poder, que também são mentores que te auxiliam. A grande chave é a conexão pessoal. A grande chave é a conexão pessoal. Se você consegue se comunicar, se conectar com você mesmo, né? Se conectar com tudo que está ao seu redor, gerando uma comunicação clara e objetiva, fica tudo mais fácil.
Conectar-se e comunicar-se com seus mentores. Comunicar-se e conectar-se com os seus totens. Comunicar-se e conectar-se com a ciência da natureza. Então é uma grande chave. O Yanti exige o quê? Viver o momento presente. O Yanti, a arte da conexão pessoal, se dá por 3 fatores: observação, posicionamento, observação, centramento e posicionamento, e direcionamento. O que significa isso? Quando você for fazer essa conexão, você tire alguns minutinhos do seu dia a dia, é importante que você sempre o faça. Uma respiração consciente. Por quê? Elemento ar traz o discernimento. Eu tinha falado, elemento ar que é do norte. Traz o discernimento. Traz a expansão de consciência. O elemento ar vai te posicionar no momento presente. Porque você não respira o passado. E muito menos está respirando o futuro, que você ainda vai respirar. A única coisa que você respira é o presente. E muita gente se esquece que existe o presente. Fica preso no passado, projetando o futuro. Preso no passado, projetando o futuro. E aí quem faz isso está vivendo em terceira dimensão. Está naquele ciclo que não é uma espiral. Não é uma espiral. Fica ali, rodando. Um ciclo vicioso. Um looping infinito. Não evolui. Quando você começa a viver o presente, sabendo que o passado é história, o futuro é mistério. O presente é uma dádiva, por isso que tem esse nome, presente. Está dando um presente para você. Então a primeira coisa é você estar no momento presente. Aí do momento presente você começa a observar, como o primeiro xamã, o universo que te cerca. Quando você começa a observar, você vai estar trazendo para a sua atenção e para a sua sinapse neurais essa conexão. E vai gerar uma comunicação. Aí você se posiciona. Porque você observou o que está ao seu redor. E quando você observou o que está ao seu redor, se posicionou, o que é se posicionar? É você planejar a sua ação. Estou aqui presente, já vi o que eu tenho que fazer, e planeja na sua mente. O que eu vou, qual vai ser a minha ação a partir de agora? Esse é o segundo estágio. Aí você vai para o terceiro. O terceiro é o quê? Se eu observei, se eu me posicionei, agora é hora de eu direcionar a minha ação. Aí você vai ousar. Você vai direcionar a sua ação para aquilo que você quer. Aí isso vai gerar um resultado. Eu estou falando aqui, não sei se você percebeu, Portal do Leste, Portal do Sul, Portal do Oeste. Quando você vai para o Norte, que é o quarto elemento, é o elemento da gratidão e do aprendizado. Você observou, direcionou. E aí essa direção gerou um resultado. Esse resultado pode ser sido satisfatório ou não. Mas aí você agradece pelo ensinamento. Agradece e revisa. Revisa, voltando para a observação de novo. E vai fazendo girar o ciclo da evolução. O movimento. Porque tudo está em movimento. Nada é estático. Tudo cresce e evolui todos os dias. Uma planta vai crescendo, evoluindo, crescendo, evoluindo. Por que a planta cresce e evolui? E não precisa de adjetivos para evoluir. Por quê? Porque ela não julga.
Ela não julga, por isso que ela cresce. E a gente acaba se prendendo no caminho da evolução desse ciclo infinito. Por quê? Porque a gente tem a maledeta mania de julgar. E o que é julgar? Julgar é colocar o seu valor, sem se preocupar com o ponto de vista do outro. Acho que eu sempre falo, certo e errado é ponto de vista. Não existe certo e errado. A frequência certa e errada é ponto de vista. Você começa a discernir no portal do Oeste, que é uma energia arquetípica do adulto. O adulto já tem uma experiência, já tem uma vivência. E o adulto sabe discernir o que é valoroso e o que não tem valor. O que é certo, o que é errado. E por esse discernimento ele acaba entrando no julgamento. Só que muita gente se esquece que a mesma verdade sua não é a do outro. Muita gente às vezes quer medir a fé do outro com a própria régua. Uma grande tolice. Você é responsável por você. Autorresponsável por você, por suas ações. E o que acontece no seu mundo externo? Você flui a energia e se adapta à situação. Sacou? Gostou da ideia? Então quero aqui agradecer, né? Dizer que foi muito legal estar fazendo essa live aqui, essa primeira live que eu faço dentro do espaço holístico Ankeio, né? Que passou por as suas reformas e agora está pronto para as sessões individuais xamânicas, terapia, e tanto presenciais quanto à distância. A gente vai fazer algumas vivências aqui, né? Então, agradecer imensamente, né? A você que ficou comigo até agora, ficou aí trocando essa ideia. Amigo Laércio, é o Laércio que tá aí com a gente, ou não? Da Oca do Índio, não sei. Esse é o Laércio. Mas não sei nem se é a própria Oca, né? A Oca que eu conheço é a Oca do Laércio lá, né? Que é o dirigente. Mas se não for também, quem tá a Oca do Índio aí, um grande abraço. Obrigado por estar com a gente aqui. E eu vou estar sempre fazendo lives falando sobre essa questão de espiritualidade ativa, trazendo alguns elementos do xamanismo para que você possa aí, né, tá aprendendo a vivenciar essa prática do xamanismo universal. Por isso que o xamanismo é universal. Ele não é só de uma tribo específica, ele é universal. Quando você entende o símbolo que está por trás disso, fica tudo mais fácil de se entender, né? Quando você consegue, né? Deixa eu ver aqui, tá chamando, vamos lá, é o Jonathan. Vamos lá, convidando o Jonathan para a gente bater um papo. Vamos lá. Tá aguardando aqui, grande Jonathan. Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza. Meio bagunçado aqui, mas tudo bem. Tudo jóia? E acho que eu não vou conseguir te escutar porque eu tô com fone. Deixa eu tirar o fone. Então, camarada, pô, é excelente aí essa ideia e tudo que tu falou aí foi ímpar, assim, na verdade. Até pela situação que tô passando e, porra, é bem isso. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade e entender os processos, né? Que cada um tem o seu. E, porra, demais. Só entrei pra te agradecer mesmo. E, Você é da onde, cara? muito bom. Cara, eu sou de Floripa. Eu trabalho com sobrevivência. Eu fui salva-vidas durante muito tempo e eu ensino as pessoas a sobreviver em situações extremas no mar, na água, para poder praticar algum esporte. Que show! E aí eu tenho
um sistema aí que eu desenvolvi, que ele é individual, em que a pessoa acessa, na verdade, até trauma, porque ela não sabe que tem. E às vezes essa questão da água, ela precisa trabalhar e entender que o mar também não julga, ele simplesmente existe. E uma vez que ele existe, enquanto elemento, tudo que está dentro dele faz parte daquilo. Então, quando você entra no mar para praticar algum esporte, ou para nadar, ou para fazer qualquer tipo de atividade, tem que ter claro o que pode acontecer e entender o processo. E é esse caminho que eu faço com as pessoas, né? Sem julgar. Cara, que legal isso. Muito bom, parabéns, parabéns. Você está ligado ao xamanismo também? Então, bem, cara, eu tive umas experiências e tal, conheci uma galera e também já fui em tribo indígena, a gente já fez vários projetos sociais também, Já porque, bebeu ayahuasca? cara, não, ainda Nunca não, bebeu. não, mas tive contato assim, vi como é que era, mas a gente foi mais pra ajudar, né, porque tem alguns detalhes, problemas assim que acontecem que é necessário a gente ter essa troca e não julgar e ajudar na medida do possível como pode, né. Legal, cara. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho e continua assim, né? Maneiro, maneiro. Continuando usando essa sabedoria da água, né? Sabedoria da É, água. na hora que tu falou da água, cara, porra, é bem isso, porque às vezes o mar ele tá claro, quente, perfeito, a maré perfeita, o vento alinhado, ela vem pô, quebrando assim, excelente. E às vezes não, às vezes ela tá escura, gelada, trincando, tenebrosa, pô, um mar gigantesco e tudo bem, entendeu? Não tem problema, não existe um problema. A questão é que você escolhe entrar. E aí depois não está preparado psicologicamente, espiritualmente para tudo que pode ocorrer. Então as pessoas precisam entender esses processos. E é isso que eu ensino. É legal, sabe, porque eu tenho assim, o xamanismo como assim, os princípios do xamanismo é honra, respeito, humildade e prece. Se você for honrado, você vai ver uma onda vindo lá, tal, você vai respeitar. E aquele que não sabe respeitar, não tem essa humildade de respeitar, acaba caindo, né, nessas questões e se colocando em situações, né? Então também vale para esse processo, né? Eu creio que também vale para isso, né? Quando você sabe respeitar as coisas, como por exemplo, você está no mar, está vendo o mar, está vendo que ele está com as ondas elevadas, está bravo, né? Então, se a pessoa souber ter honra, honrar a sua vida, respeitar a natureza, ter essa humildade, com certeza ela vai poder curtir mais. Legal. Ok, eu. Um pouco mais, digamos assim, interno, porque envolve técnica, envolve procedimento, envolve vários sistemas, né? Para você, uma coisa está na superfície, outra coisa é pegar o equipamento para baixo. Para baixo, é outra pegada, né? É outra. Então é muito louco transitar por esses níveis e poder ter a honra de passar isso para as pessoas, né? É bem maneiro. Que Mas é legal. isso. Você é nativo ou não? Você tem uma cara de índio? Cara, eu fui adotado recém-nascido, eu não sei muito bem da minha origem, né? Mas foi em Curitiba, que eu sei, depois vim pra Floripa e aqui desde então, né? Eu me criei Ah, aqui. mas você tem alguém até te falou que você tem os traços, né? Os traços nativos, né? Ah, sim, bem Por parecido. isso que é o índio da Oca. É, Oca do Índio, Surf Survival. Aqui na Praia Mole, eu trabalho ali. Fui salvar vidas ali durante muitos anos. E aí resolvi desenvolver esse sistema porque boa parte das ocorrências elas aconteciam com surfistas iniciantes, né? Eu resolvi focar no iniciante e nas pessoas que têm esse problema com a água ou algum trauma, sei lá, qualquer situação. É isso. Entendi. Que show, parabéns, cara. Continua. Pô, eu que te Aquele agradeço aí. abraço, mano. Tamo junto. Valeu, hein? Valeu mesmo. Tamo junto. É assim, né? Tamo junto. Vamos ver, a Mônica quer falar também. Vamos falar, Mônica!
Chega junto, vamos trocar ideia. Chamei, estou aguardando aqui o início, né, Mônica? Isa, obrigado pela sua presença aqui. Tudo de bom. Que o grande Espírito te cubra de bênçãos. Será que a Mônica entra? Eu acho que ela não. Bom, meus amigos, minhas amigas, então vou estar encerrando agora a nossa live aqui, agradecendo imensamente você que ficou conosco, né? Pode estar compartilhando dessa egrégora que nós montamos aqui, quem chegou também, quem já foi, e dizer que fica acompanhando aí, que logo logo tem mais lives falando mais sobre essa questão da conexão pessoal, dessa comunicação, e também do xamanismo